O casamento de 20 anos desmoronou em um instante. Marina ouvia a voz do marido ao telefone enquanto organizava os últimos detalhes de sua própria festa de aniversário. Aos 40 anos descobriu uma verdade amarga: o homem com quem dividira metade da vida traía com a jovem secretária. Agora, o destino preparava uma surpresa para o ex-marido infiel. Os copos de cristal refletiam a luz suave das velas. Marina deu uma última olhada na mesa decorada, ajustou a toalha imaculadamente branca e recuou um passo para admirar o resultado de horas de trabalho. 39 anos. Não uma data redonda, mas 2 décadas de casamento mereciam uma celebração especial. Perfeito, sussurrou, alinhando os talheres com cuidado. Da cozinha vinha o aroma do pato assado com maçãs, prato que dominara ainda no primeiro ano de casada, quando aprenderá o segredo com a sogra. Naquela época, esforçava-se ao máximo para corresponder à imagem que André tinha da esposa ideal. Agora, aqueles esforços faziam parte de quem ela era. O apartamento banhava-se na luz dourada do pôr do sol. As grandes janelas voltadas para o parque deixavam entrar raios que dançavam sobre o assoalho de madeira, colocado pelas próprias mãos de André anos antes. Marina sorriu sem querer ao lembrar da mudança para aquele lugar, 5 anos atrás. Aquele imóvel era o símbolo de tudo o que haviam conquistado juntos, um apartamento espaçoso em um prédio novo, com vista para a área verde. Economizaram por anos, abdicando de pequenos prazeres. André pegava qualquer trabalho extra, enquanto ela cortava gastos até quando o negócio dele começou a dar certo. Antes eram uma equipe, um casal com um objetivo comum. Vivíamos como estudantes, pensou, passando os dedos pela estante de carvalho maciço. Nem a poeira ousava se acumular em sua casa impecável. O toque da campainha interrompeu suas memórias. Marina ajustou o vestido esmeralda que realçava sua silhueta, sacudiu os cabelos castanhos e foi atender. Marininha, você está deslumbrante, exclamou Vera, sua amiga desde a faculdade, entregando um enorme buquê de lírios e uma caixa com um bolo. Parabéns, querida. Em seguida chegaram os outros convidados, os pais de André Nikolai Petrovich e Valentina Mikhailona, seu irmão com a esposa, colegas de trabalho do marido. Marina recebeu a todos com calor, aceitando presentes e trocando brincadeiras. Mas uma pergunta martelava em sua mente: onde está André? Ele prometera estar de volta às 6, mas já passava das 7. O celular permanecia mudo. Enquanto conversava com os sogros, Marina lançava olhares nervosos para o relógio. Quando finalmente ouviu o barulho da porta se abrindo, sentiu o corpo relaxar. André entrou na sala, alto e elegante com um terno impecável. Seus olhos cinzentos e penetrantes, o sorriso confiante e os fios prateados nas têmporas lhe davam um charme especial. Sempre soubera causar boa impressão. Desculpem pelo atraso, anunciou do batente, beijando-a levemente na face. Dela, exalava um perfume caro misturado a algo que não conseguiu identificar. O trânsito no centro estava infernal, justificou. O jantar seguiu seu curso. André, como sempre, era o centro das atenções. Falava dos novos projetos de sua construtora, contava piadas, enchia as taças. Só Marina parecia notar quantas vezes ele se levantava da mesa com a desculpa de atender uma ligação. Na terceira vez que sumiu, Vera olhou com expressão significativa, mas ela apenas deu de ombros. A intuição sussurrava que algo estava errado, mas ela afugentava os pensamentos inquietantes. André sempre foi o workaholic, pensou, enquanto cortava o bolo. Mesmo aos 42, mantinha a mesma ambição de quando tinham 20. Quando André se ausentou novamente, Marina decidiu procurá-lo. Os convidados envolvidos em uma discussão sobre política não perceberam sua saída. Ela seguiu pelo corredor até a porta entreaberta do banheiro, de onde vinham murmúrios. Polina, agora não posso falar. Tenho visitas em casa. A voz de André soava doce e íntima. Sim, também sinto sua falta. Amanhã prometo. No mesmo lugar. E eu também te amo, querida. Marina congelou como se o ar tivesse se tornado denso demais para respirar. Encostou-se na parede, tentando assimilar aquelas palavras. Polina, querida, sinto sua falta. Frases simples que desabaram sobre ela como uma avalanche, arrancando o chão debaixo dos pés. A porta do banheiro se abriu de repente, e André parou no limiar ao vê-la. Um segundo de silêncio pesado, enquanto seus olhares se cruzavam, pareceu uma eternidade. Marina, começou ele, inseguro, mas ela já se virava e voltava para a sala com passos firmes. Está tudo bem, mentiu, forçando um sorriso ao servir mais vinho aos convidados. Vera percebeu a mudança em seu rosto, mas ela apenas perguntou mecânica: quem quer mais bolo? Movia-se como um autômato, sorrindo, conversando, oferecendo comida.
Por dentro só vazio e um silêncio ensurdecedor, quebrado por um único pensamento: ele tinha outra. Agora tudo fazia sentido. Os retornos tardios, a distância, a falta de interesse na intimidade deles. Nos últimos 6 meses, convencera-se de que era apenas uma fase difícil no trabalho dele. Que ingênua! André voltou à mesa e agiu como se nada tivesse acontecido. Seus olhares se encontravam às vezes, e ela via nele uma mistura de culpa e um estranho alívio, como se estivesse feliz por não precisar mais fingir. Vamos brindar a nossa anfitriã maravilhosa, proclamou Nikolai Petrovich, levantando a taça. Por Marina e por 20 anos de casamento feliz para nossos filhos. Todos ergueram seus copos. O tilintar do cristal soou nos ouvidos dela como um dobrar de finados. 20 anos de união. 20 anos apagados por uma única conversa telefônica. Quando os últimos convidados se despediram, já passava da meia-noite. Marina permaneceu junto à porta, recebendo elogios pelo jantar perfeito. Cada comentário do tipo "que casal feliz" soava como ironia cruel. Não sabia o que faria quando ficasse a sós com André, mas uma coisa era certa: nada voltaria a ser como antes. Ao fechar a porta atrás do último convidado, virou-se para encará-lo, imóvel no meio da sala. Seus olhos revelavam tensão, como os de um animal pronto para fugir ou atacar. "Quem é Polina?", perguntou ela, surpreendentemente calma. André congelou por um instante, depois afundou lentamente em uma poltrona. Com um gesto automático afrouxou o nó da gravata como se de repente lhe faltasse ar. "Não é o que você está pensando", começou, usando a frase clichê de novelas baratas. "E o que eu estou pensando, André?" Cruzou os braços, sem desviar o olhar. "Que você tem um caso. Que me engana há meses. Que olha nos meus olhos, fala de amor, mas sussurra as mesmas palavras para outra mulher." Ele se levantou, dirigiu-se ao bar e serviu-se de uísque, um single malt caro, presente de sócios em seu último aniversário. "Sente-se, vamos conversar como adultos", disse, usando o mesmo tom profissional com que fechava negócios. "Polina, sim, temos um relacionamento. Mas não significa nada, entende? É só física." Marina cerrou os punhos com tanta força que as unhas se cravaram nas palmas. "Física", repetiu. 20 anos de casamento, 2 filhos. Isso é vida. E sua aventurinha? Isso é só física? André tomou um gole, olhou para as luzes esparsas da cidade além da janela. "Escute, todos os homens passam por isso", começou cansado. "Pergunte ao seu pai, pergunte ao seu irmão. Não é nada demais." "Não é nada demais", repetiu André, como se a frase soasse menos absurda pela 100ª vez. "As pessoas mudam. Nós temos necessidades diferentes. Você conhece meu pai, não conhece? Ele foi fiel à minha mãe a vida toda, mas, de certa forma..." Marina soltou uma risada amarga, seca. "Ou seja, é hereditário. Devo engolir sapos em silêncio como sua mãe, fingir que tudo está bem e sorrir para as fotos de família?" Por um instante, algo como irritação brilhou nos olhos dele, mas foi logo substituído por uma expressão de arrependimento forçado. "Marina, me desculpe", murmurou, estendendo a mão. "Eu fui um idiota. Juro que isso não vai se repetir." Ela recuou antes que ele pudesse tocá-la. "Você tem razão. Não vai se repetir, porque amanhã eu entro com os papéis do divórcio." O rosto de André se alongou em incredulidade. As sobrancelhas dispararam para cima, como se a ideia fosse tão absurda que nem merecia consideração. Depois, seus lábios se curvaram em um sorriso condescendente. "Marica", arrastou o nome como se ela fosse uma criança birrenta. "Não seja dramática. Você está emocionada, eu entendo. Amanhã tudo vai parecer diferente." Marina virou as costas e caminhou em direção ao quarto. Cada passo pesava como chumbo. Queria gritar, quebrar algo, exigir explicações que jamais viriam. Em vez disso, abriu o armário em silêncio, puxou um travesseiro e uma manta e os jogou no sofá da sala. "É aqui que a gente conversa amanhã", disse, fechando a porta do quarto com um clique seco. Sozinha, deixou-se cair na beira da cama. A cabeça latejava e o quarto parecia girar. 20 anos. Entregará 20 anos da sua vida àquele homem. Lembrou-se do verão de 1995, do café lotado de estudantes celebrando o fim do semestre. Ela, uma caloura de 17 anos no curso de arquitetura, sentia-se deslocada entre os veteranos. Foi quando ele entrou, alto bronzeado com uma camiseta militar desbotada que marcava os ombros largos. As garotas à mesa se calaram, acompanhando-o com os olhos. "Quem é aquele?" Marina sussurrou para a amiga. "André Sokolov. Acabou de voltar do exército. Dizem que lutou na Chechênia", respondeu a outra quase reverente. Por que entre todas ele escolhera ela? Marina se perguntaria isso muitas vezes depois.
Talvez pela sinceridade ingênua, pela maneira como corava cada olhar dele, ou pelos esboços que rabiscava na guardanapo quando ele se sentou à mesa delas. Na despedida diante do prédio, André se inclinou para beijá-la, mas ela recuou, envergonhada. Tenho só 17. Ainda é cedo. Ele riu sem se ofender. Pediu seu número, e alguns dias depois partiu para Moscou em busca de trabalho. Eram os anos 1990, tempo em que sobreviver exigia astúcia. Reencontraram-se 3 anos mais tarde. Marina caminhava pelo corredor da universidade quando ouviu uma voz conhecida. Sempre me perguntei onde encontraria a garota que me recusou. Agora ele cursava economia, trabalhava em 3 empregos e vivia em um albergue. A Chechênia o ensinara a valorizar a paz, e ele falava do futuro com uma determinação que a fascinava. Ela tinha 20 anos, ele 23. Dessa vez não houve obstáculos para o primeiro beijo. Casaram-se 1 ano depois, em uma cerimônia modesta paga com o que juntaram. Os pais ajudaram o que puderam, mas os tempos eram difíceis. Moravam em um apartamento minúsculo de 1 cômodo contando cada moeda. Quando Marina engravidou de Sofia, André trabalhou sem parar. Entrou em uma construtora, fazia horas extras, estudava à noite. 2 anos depois, quando a filha completou 2 anos, conseguiram alugar um apartamento de 2 quartos. Sofia nasceu ruiva e chorona, mas com um sorriso que parecia de anjo. Queril chegou pouco mais de 1 ano depois, tranquilo, com olhos escuros e atentos. Marina lembrava como André segurou o filho pela primeira vez no hospital, enrolando-o desajeitadamente em um cobertor, aquelas mãos grandes de pedreiro abraçando um embrulho frágil. Agora eu tenho tudo, dissera ele, apertando-os contra o peito. Naqueles anos, apesar do cansaço, ele sempre arrumava tempo para a família. À noite lia histórias para as crianças. Nos fins de semana levava-as ao parque, mesmo quando mal conseguia se sustentar de tão exausto. Quando Sofia adoeceu com pneumonia, não saiu do lado da cama, passando panos frios em sua testa e inventando histórias para distraí-la da febre. Superaram juntos as dificuldades, a falta de dinheiro, o apartamento apertado, as doenças das crianças, as brigas com vizinhos. Quando Marina recebeu a proposta para trabalhar em um escritório de design, foi André quem assumiu os cuidados com os filhos, mesmo já começando seu próprio negócio. Um toque suave na porta do quarto a trouxe de volta ao presente. Posso entrar? A voz de André soava culpada. Ela não respondeu. Depois de alguns segundos, os passos se afastaram em direção à sala. Marina levantou-se e foi até a penteadeira. No espelho, uma mulher cansada de olhos inchados a encarava. Quando ele dizia que ela era a mais linda do mundo, agora divertia-se com alguma polina. O telefone na mesa de cabeceira vibrou. Era Vera. Você está bem? Perguntou a amiga sem rodeios. Como soube? Marina tentou disfarçar a voz embargada. Vi seu rosto quando voltou para a mesa. E o dele como um cachorro apanhado. Não precisa ser gênio para somar 2 mais 2. Marina soltou o ar. Ele me traiu, disse em voz alta pela primeira vez. E eu falei que vou me divorciar. Não se apresse, a voz de Vera ficou séria. Você tem todo o direito de estar furiosa, mas decisões assim não se tomam no calor da emoção. E em que estado se toma? Depois da 20ª traição? Um suspiro ecoou do outro lado da linha. Não estou dizendo para perdoar. Estou dizendo para esperar, pensar em tudo, inclusive no lado prático. Onde você vai morar? De que vai viver? O apartamento está no nome de vocês dois. Marina engoliu em seco. Não havia considerado aquilo. Você merece respeito e felicidade, continuou Vera. Se o divórcio for o caminho, eu te apoio. Mas não faça nada impulsivo. Fale com ele amanhã, quando a poeira baixar. Depois da ligação, Marina ficou imóvel, olhando para um ponto fixo na parede. Lembrou como André havia mudado quando o negócio de construção decolou. Primeiro foram os detalhes. Ternos caros, carro novo, sócio de um clube exclusivo. Depois, viagens de trabalho cada vez mais longas, telefonemas suspeitos aos quais ele respondia afastando-se. Um perfume diferente no pescoço que ela não comprou. Há quanto tempo aquilo vinha acontecendo? 1 ano? 2? Perderá o momento exato em que o marido se tornará um estranho. Lembrou-se de uma cena 3 anos antes, em uma festa da empresa. A secretária novinha Vitória girava em torno de André como um satélite. Você está imaginando coisas, dissera ele quando ela perguntou. E ela acreditou. Fechou os olhos para o óbvio uma e outra vez. Marina aproximou-se da janela. A cidade adormecia. Alguns postes tremeluziam no parque. Uma onda de medo a invadiu. Como sobreviveria sozinha? O que diria aos filhos? O que faria aos 39 anos, depois de uma vida inteira sendo esposa e mãe?
O telefone tocou novamente. Dessa vez era Sofia. Feliz aniversário, mãe. A voz alegre da filha apertou seu coração. Desculpe não ter conseguido vir. Os exames me afogaram. Como foi a festa? Maravilhosa, mentiu Marina, forçando um tom animado. Tudo percorreu bem. A manhã após a revelação amanheceu úmida e cinzenta. Marina observava pela janela a chuva fina envelopando a cidade em névoa. A conversa com André na noite anterior não levará a nada. Ele insistira que a traição não significava nada, que o divórcio era um exagero. Sofia e Queril chegam daqui a 2 semanas, disse ela, cortando suas desculpas. Ela o observou entrar na cozinha com os cabelos ainda úmidos da chuva, as gotas escorrendo pela testa. Sua voz saiu firme, cortando o silêncio matinal. Propus a André não dizer nada às crianças até a chegada delas. Ele concordou, servindo-se de café com uma calma que a irritou. Não precisam de estresse extra antes das provas, justificou, como se a traição fosse um detalhe menor, um contratempo a ser gerenciado. Aquela serenidade doía mais que qualquer gritaria. Era a arrogância de quem sempre soube que no fim, tudo se acomodaria a seu favor. Não mudei de ideia, acrescentou Marina, os dedos apertando a xícara com força. Vou entrar com o divórcio. Ele ergueu os olhos, lentos, calculados. Não digas coisas das quais te arrependerás depois. Não era uma ameaça, mas a confiança de quem sempre controlara o jogo. Aquela frase, dita com tanta naturalidade, fez com que algo dentro dela se endurecesse ainda mais. O escritório da advogada ficava em um casarão antigo na rua Petroca, com fachadas de pedra desgastada pelo tempo e janelas altas de vidro fosco. Marina ajustou o cachecol, um gesto automático, como se pudesse se proteger do que estava por vir, e empurrou a porta pesada de carvalho. O cheiro de papel e café a recebeu antes mesmo que seus olhos se ajustassem à penumbra do corredor. É especialista em direito de família. Era uma mulher baixa, de mãos ágeis e olhar que parecia dissolver qualquer mentira. Sentada atrás de uma mesa repleta de pastas, ouviu Marina em silêncio, anotando cada detalhe com precisão cirúrgica. Apartamento em propriedade conjunta, carro em nome do marido, contas bancárias também, enumerava, enquanto a caneta riscava o bloco de notas. E o negócio? Marina suspirou. A empresa de construção era inteiramente dele. Sempre fora. Ela nunca teve sequer um contrato de trabalho, apesar de ter projetado os interiores de metade dos empreendimentos nos últimos anos. Na papelada sou apenas uma dona de casa que ele sustentou por 20 anos, admitiu, a voz mais baixa do que pretendia. A advogada segurou a caneta, os dedos parando sobre a folha. Não vou lhe dar falsas esperanças, Marina Alexeyevna. Por lei, você tem direito à metade dos bens adquiridos durante o casamento. Mas provar sua participação no negócio dele. Fez uma pausa, escolheu as palavras com cuidado, será complicado. Prepare-se para o fato de que ele pode agir de má fé. Homens como seu marido conhecem todas as brechas. Quando saiu do escritório, Marina sentiu o ar frio da rua como um soco. 20 anos construindo uma vida juntos, e agora teria que disputar os cacos. O telefone vibrou no bolso. Era Vera. Reservei uma mesa na Beluga 7. Sem desculpas. O Beluga era daqueles lugares onde o silêncio entre os talheres parecia mais eloquente que qualquer conversa. O salão, banhado pela luz dourada dos lustres, refletia o rio através das janelas panorâmicas. Vera já estava sentada, elegante em seu taier cinza, os cabelos presos em um coque impecável. Falei com nosso advogado, disse, assim que Marina se acomodou. Se o André começar a mover ativos, conseguiremos rastrear. Vera trabalhava como diretora financeira em uma multinacional e tinha contatos que faziam até os bancos suarem frio. Obrigada, murmurou Marina, partindo um pedaço de pão que não tinha intenção de comer. Mas acho que ele já está se preparando. Hoje vi sem querer uns extratos. A voz falhou por um segundo. Está transferindo dinheiro para contas que não reconheço. O filho da mãe resmungou Vera, balançando a cabeça. E as crianças? Ainda não sabem. Combinamos não contar até eles chegarem. Elas discutiam os próximos passos quando um garçom se aproximou com uma garrafa de vinho. As senhoras permitem? Um presente do cavalheiro naquela mesa. Apontou discretamente para um homem alto junto à janela, que ergueu seu copo em um gesto silencioso. Machim Vorontsov, sussurrou Vera, os olhos brilhando com uma mistura de cumplicidade e diversão. Arquitetos viúvo, cria filha sozinho. Lembra que te contei? Marina teve uma vaga lembrança, algo sobre um profissional brilhante que perderá a esposa em um acidente anos atrás. Não aceito presentes de estranhos, começou a dizer, mas Vera já acenava para o homem, convidando-o a se juntar a elas.
Peço desculpas pela ousadia, disse Machim ao se aproximar, a voz grave, mas com um tom que não soava invasivo. A Vera e eu nos conhecemos há anos por causa de um projeto. Pensei. Hesitou como se avaliasse suas próprias palavras, que seria agradável trocar algumas ideias. Vera, com um sorriso malicioso, indicou a cadeira vazia. Senta, Machim. Esta é Marina, minha melhor amiga e uma designer de interiores incrível. Marina estudou o homem à sua frente. Alto, com uma barba bem cuidada salpicada de fios brancos, olhos castanhos tranquilos e rugas finas nos cantos, marcas de quem sorri com frequência, não por obrigação. Vestia-se com simplicidade elegante, um suéter azul marinho sobre uma camisa branca, calças jeans escuras. Nada do brilho artificial que André cultivava. Machim Vorontsov apresentou-se, estendendo a mão. O aperto foi firme, mas sem a necessidade de demonstrar força. Vera, como se pressentisse a necessidade de deixá-los à vontade, pediu licença para atender uma ligação urgente, desaparecendo em direção ao jardim de inverno do restaurante. Uma tentativa nada sutil de nos apresentar, comentou Machim, com um meio sorriso que suavizou a observação. Desculpe se incomodei, acrescentou, como se realmente temesse ter ultrapassado um limite. Tudo bem? Tudo, mentiu Marina, levando vinho aos lábios. O líquido queimou levemente ao descer, como se fosse um lembrete de que ela ainda estava viva, ainda capaz de sentir algo além da raiva e do cansaço. A conversa começou tímida. Ele perguntou sobre seus projetos atuais. Ela respondeu com vagas referências a clientes particulares. Então, ele mencionou o novo museu de arte contemporânea que estava projetando, e algo em Marina se acendeu. Aquela transição entre as salas é genial, disse, esquecendo por um instante a tensão no peito. Cria uma sensação de fluidez como se o espaço respirasse. Os olhos de Machim se iluminaram, surpresos e satisfeitos. Você notou? A maioria das pessoas só vê a fachada. Quando Vera voltou, eles já discutiam com entusiasmo as tendências atuais em design de espaços residenciais, trocando opiniões sobre a subutilização da luz natural na Rússia. Acho que subestimamos o quanto o sol afeta nosso bem-estar, argumentava Machim. Vivemos em um país onde a luz é um luxo por metade do ano. Concordo plenamente, anuiu Marina. Tive um cliente que resistiu à ideia de janelas panorâmicas, achando que seria demais. Quando viu o resultado, mudou de ideia. O ambiente ganhou outra alma. O tempo passou sem que percebessem. Quando saíram, a noite já havia caído sobre a cidade, e Machim insistiu em acompanhá-las até o carro. Na próxima semana, inauguramos uma exposição de arquitetura contemporânea, disse, entregando-lhe um cartão. Gostaria muito de tê-la lá. Seu olhar profissional seria valioso. Marina segurou o cartão, os dedos hesitantes. Uma parte dela queria aceitar, outra, lembrava-a de que seu mundo estava desmoronando, e que não era hora para novas distrações. Vou pensar, respondeu por fim. Obrigada pelo convite. Em casa, a surpresa a esperava. Um buquê exuberante de rosas vermelhas e uma caixa de veludo sobre a mesa da sala. André estava sentado em sua poltrona favorita, um copo de uísque na mão, observando-a com uma expressão que pretendia ser terna. O que é isso? Perguntou Marina sem disfarçar o espanto. Minha maneira de pedir desculpas, disse ele, levantando-se. Chegou perto, tentou envolvê-la pelos ombros. Fui um idiota, Marina. Agora eu vejo. Você é o que tenho de mais precioso. Dentro da caixa, um bracelete de diamantes reluzia sob a luz amarela do abajur. André pegou sua mão, fechar o fecho com gestos lentos, como se cada movimento fosse uma promessa. Fica lindo em você, murmurou. Guarde para nosso jantar no Pushing amanhã. Reservei às 8. Marina retirou a mão com um movimento seco. Acha que pode comprar meu perdão? Acho que podemos começar de novo, corrigiu ele, o tom ainda suave, mas com uma firmeza que a conhecia bem. Acabei com tudo aquilo com a Polina. Foi um momento de fraqueza. Não vai se repetir. As palavras eram bonitas, convincentes. Como sempre. Mas pela primeira vez, Marina ouviu-as como se viessem de longe, distorcidas e reais. Não acreditava em nenhuma sílaba. Preciso pensar, disse, recuando. Estou exausta. Mais tarde, deitada na cama, relia as mensagens dos filhos. Sofia enviará fotos do concurso de design da universidade, onde ficará em segundo lugar. Queriu, esboços de um projeto de biologia para a escola. Eram tão parecidos com ela naquela idade, apaixonados, cheios de sonhos. A ideia de que sua decisão iria estilhaçar a imagem que tinham de família a dilacerava por dentro. O telefone iluminou a escuridão. Número desconhecido. Espero que o convite ainda esteja de pé. Exposição na quinta, 18 horas em ponto. Museu Morphy. Ficarei feliz em vê-la. Machim.
Marina ficou olhando para a tela por longo tempo. Então, com dedos que tremiam levemente, digitou: obrigada. Estarei lá. Não mudará o amor que sinto por vocês, continuou Marina, apertando as mãos dos filhos com força. Nada jamais mudará isso. O apartamento, antes cheio de risos e conversas animadas, agora parecia um cenário abandonado. Os pratos do jantar ainda estavam sobre a mesa, o vinho meio bebido, as taças com marcas de batom. Soava irônico, a fachada de perfeição que André havia montado desmoronar em questão de minutos, como um castelo de cartas ao primeiro sopro de vento. E o que acontece agora? Perguntou Queril, a voz mais firme do que Marina esperava. Seu filho já não era mais o menino que chorava quando caía da bicicleta. Agora, aos 18 anos, ele olhava para ela com os olhos de um adulto que entende demais cedo como o mundo pode ser cruel. Agora, nós seguimos em frente, respondeu ela, tentando soar mais confiante do que se sentia. Cada um no seu ritmo. Cada um do seu jeito. Você já decidiu tudo, então, constatou Sofia, não como uma pergunta, mas como uma constatação amarga. Jurista, plano de separação. Parece que você já pensou em tudo. Marina hesitou. Como explicar que, às vezes, a decisão mais dolorosa é também a mais necessária? Que ficar, por medo ou por comodidade, seria trair não só a si mesma, mas também a eles, ensinando que se deve tolerar o intolerável em nome de uma aparência. Eu não queria que fosse assim, admitiu, passando os dedos pela borda da toalha de mesa. Mas não posso fingir que nada aconteceu. Não depois do que ouvi. Não depois do que vocês ouviram. Queril cruzou os braços, o maxilar tenso. E se ele prometer mudar? Mudar por quê? Marina olhou nos olhos do filho. Por medo de perder a família? Ou porque realmente entende que errou? Ela abanou a cabeça. Promessas feitas no calor do momento não constroem confiança. Confiança se constrói com ações, com tempo, e às vezes com distância. Sofia enxugou as últimas lágrimas com as costas da mão. Você parece mais leve, observou, estudando o rosto da mãe. Como se já tivesse feito o luto disso tudo. Marina sorriu, um sorriso triste, quase imperceptível. Não é alívio, filha. É apenas a certeza de que não posso mais viver assim. Ela fez uma pausa. Vocês merecem uma mãe que não se sinta menor do que é. Que não finja felicidade. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo zumbido da geladeira. Do lado de fora, a cidade continuava seu ritmo indiferente, luzes pescando nas janelas dos prédios vizinhos, carros passando na rua. Dentro daquele apartamento, porém, o tempo parecia ter parado. E a gente? Queril finalmente perguntou, a voz rouca. Onde a gente fica nisso tudo? Marina estendeu as mãos, uma para cada filho. Vocês ficam comigo. Sempre. Ela respirou fundo. Vamos ter que aprender a navegar isso juntos. Não será fácil. Haverá dias em que eu vou errar, em que vou dúvida se tomei a decisão certa. Mas uma coisa eu prometo, nunca mais vou permitir que alguém, nem mesmo eu mesma, faça vocês se sentirem em segundo plano. Sofia aninhou a cabeça no ombro da mãe, como fazia quando era pequena. A gente te apoia, mamãe. Só não queremos que você fique sozinha. Marina fechou os olhos por um instante, sentindo o peso e a doçura daquelas palavras. Não estou sozinha, murmurou. Tenho vocês. E às vezes isso é tudo de que precisamos para recomeçar. Isso não vai mudar em nada o amor que sentimos por vocês, completou Marina, enquanto os dedos brincavam com a borda da xícara de chá já frio. A conversa se estendeu até altas horas. Sofia contou sobre Anton, seu namorado há quase um ano, e sobre como revistava o celular dele com uma obsessão que a envergonhava. Ele fica furioso, mas eu não consigo parar, confessou, baixando os olhos. Agora entendo por quê. Não é justo com ele, observou Marina, com uma suavidade que escondia anos de experiência própria. Não deixe que nossas feridas contaminem os seus relacionamentos. Queril, por sua vez, revelou uma suspeita que guardava havia tempo. Lembra do Réveillon passado, quando viemos aqui? Eu vi o pai abraçando uma loira na festa da empresa. Pensei que fosse imaginação minha. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante de André voltando para casa, já de madrugada, quando todos já haviam se recolhido. Marina ouviu seus passos cautelosos em direção ao quarto de hóspedes, onde ele dormia havia semanas. A exposição de arquitetura moderna no Mari chegou como um sopro de ar fresco. Entre maquetes e plantas baixas, Marina redescobriu a sensação de se perder em algo maior que suas próprias dores. Machinha aguardava a entrada, vestindo um suéter preto simples e jeans desgastados, uma combinação que transmitia ao mesmo tempo seriedade e uma timidez quase juvenil. Fico feliz que tenha vindo, disse ele, apertando-lhe a mão com um gesto firme, mas breve.
Caminharam lentamente entre os projetos, discutindo linhas, materiais e a filosofia por trás de cada espaço. Machin revelou-se não apenas um profissional brilhante, mas um ouvinte atento, que sabia fazer perguntas precisas sem roubar a palavra. Por 2 horas, Marina esqueceu-se de que tinha uma vida além daquelas paredes brancas. É incrível, não é? Comentou Machin, parando diante de uma maquete de um complexo residencial sustentável. Como a arquitetura pode transformar não só o espaço, mas as pessoas que o habitam. Foi por isso que escolhi o design, concordou Marina, tocando levemente a estrutura de madeira. Criar ambientes onde as pessoas possam respirar. É quase como magia. O convite para um café veio acompanhado de um constrangimento quase palpável, como se ele tivesse esquecido como se faziam esses gestos simples. Sentados em um canto tranquilo do café, Machin falou sobre si pela primeira vez. Sua voz baixou quando mencionou Natália, esposa que perderá 8 anos antes, durante o parto de Alice. O primeiro ano é um borrão, admitiu, girando a xícara entre os dedos. Se não fosse pela vovó Irina, não sei o que teria sido de nós. A mãe da Natália? Perguntou Marina, tentando imaginar a dor daquele homem que, apesar de tudo, ainda carregava no olhar um brilho de ternura ao falar da filha. Agora é só vovó, sorriu ele, com uma melancolia que não precisava de palavras. Ela se mudou para nos ajudar com Alice. Diz que o ar da cidade sufoca. E Alice? Quantos anos ela tem? 8. Está no 2º ano, toca piano e é louca por gatos. Seu tom se aqueceu, como se cada detalhe fosse um tesouro. Gostaria que Natália a visse. Ela ficaria tão orgulhosa de vocês dois, murmurou Marina, sentindo o peso daquela história se misturar à sua própria. Ele agradeceu com um aceno de cabeça e por um instante, uma sombra cruzou seu rosto, não uma ferida aberta, mas a cicatriz de algo que jamais se apagaria por completo. Gostaria de convidá-la para nos visitar, disse ele de repente. Na casa de campo. Marina sentiu o rosto esquecer. Cedo demais, pensou. Perigoso. Não pense nada disso, apressou-se ele, percebendo seu desconforto. Só como amigos. E a vovó Irina adora conhecer gente nova. Na idade dela, cada novo rosto é um presente. Ela hesitou. Por um lado, a ideia de um dia longe da tensão de casa era tentadora. Por outro, ainda usava a aliança no dedo, mesmo que seu casamento estivesse se desmanchando como areia entre os dedos. Meus filhos vieram passar o final de semana, começou a dizer, procurando uma desculpa gentis. Traga-os, sugeriu Machin, sem pestanejar. Alice adoraria ter companhia. Eles têm 19 e 17, respondeu Marina, surpresa com a naturalidade da proposta. Ah, ele corou como se tivesse cometido uma gafe. Desculpe, não imaginei. Terminaram o café em um silêncio cômodo, como velhos conhecidos que não precisam encher os vazios com palavras. Na despedida, Machin não insistiu. Apenas deixou no ar, leve como uma promessa. O convite segue de pé. Se um dia quiser escapar da cidade, é só avisar. De volta ao apartamento, o clima continuava denso. André tentou aproximar-se dos filhos, mas Sofia o evitava com um distanciamento cortante, enquanto Queril respondia em monossílabos. No domingo à noite, ao se despedir, Sofia abraçou a mãe com uma força que doía. Seja forte, mãe. Não deixe ele te manipular. Queril prometeu voltar no próximo final de semana. Liga se precisar de qualquer coisa. Estou sempre do seu lado. Quando a porta se fechou atrás deles, Marina ficou sozinha com o eco dos passos que se afastavam. O celular vibrou. Era Machin, perguntando como tinha sido o final de semana com os filhos. Complicado, digitou ela, depois apagou. Mas conseguimos conversar com sinceridade. Se quiser um pouco de ar puro, o convite para a casa de campo ainda está valendo. Sem pressões. Seus olhos pousaram na foto da família na parede, os 3 sorrindo diante do mar, 3 anos antes, no último verão em que a felicidade ainda parecia algo tangível. Ou será que só parecia? Aceito, escreveu, antes que o medo a paralisasse. Quando posso ir? O trem balançava no ritmo dos trilhos, levando-a cada vez mais longe da cidade. Pela janela desfilavam casinhas de verão, bosquetes adormecidos e campos onde a neve ainda resistia em remendos teimosos. A primavera chegava com passos tímidos, como se receasse que o inverno voltasse a reclamar seu lugar. Marina observou seu reflexo no vidro embaçado, uma mulher que mal reconhecia com um olhar mais firme do que o habitual. O que estou fazendo? Perguntou a si mesma pela 100ª vez. Mas a resposta veio sem hesitação, como um sussurro longo adiado. O que deveria ter feito há muito tempo. Vivendo. O som suave do piano ainda ecoava na memória de Marina quando Alicia, com a naturalidade de quem já a conhecia há anos, puxou-a pela mão em direção ao jardim.
O ar carregava o perfume úmido da terra recém-revirada, misturado ao doce aroma das primeiras flores que ousavam despontar entre os galhos ainda desfolhados. Aqui vou plantar rosas, anunciou a menina, apontando para um canteiro demarcado com pequenas estacas. A vovó diz que rosas precisam de sol, mas não muito, senão queimam. E aqui, ela se agachou, passando os dedos pela terra fofa. Será lavanda. A vovó falou que ela espanta mosquitos. E você acha que dá certo? Marina sorriu, observando como os dedos pequenos e já um pouco sujos de terra seguiam as linhas imaginárias do futuro jardim. Com certeza. E se quiser, podemos adicionar calêndulas também. Elas são resistentes, florescem o verão todo e atraem borboletas. Marina se surpreendeu com a própria voz, tão leve, tão diferente da que usava nas reuniões de diretoria ou nas discussões com Andrei. São como pequenos sóis no chão. Os olhos de Alicia brilharam. Pequenos sóis, repetiu, como se provasse as palavras. Papai, podemos? Ela se virou para Machim, que os observava a alguns passos de distância, as mãos nos bolsos, o rosto menos tenso do que de manhã. Claro, respondeu ele, e havia algo em seu tom que fazia Marina pensar que não se tratava apenas das flores. Alicia tem mão verde. No ano passado, ela fez crescer girassóis maiores do que ela mesma. Foi a vovó que me ensinou. Corrigiu a menina, orgulhosa. Ela diz que plantas são como pessoas. Precisam de atenção, mas não de sufoco. Marina sentiu um aperto no peito. Lembrou-se dos vasos no apartamento que dividira com Andrei, orquídeas caríssimas, entregues por decoradores, que murchavam uma a uma porque ninguém se lembrava de regá-las. E antes disso, do pequeno jardim na varanda do primeiro apartamento, onde ela e as crianças plantavam manjericão e tomate cereja em vasos de barro. Quando foi que parou de fazer isso? Perguntou-se. Quando as prioridades mudaram. Quando Andrei disse que mulher de sucesso não perde tempo com hobbies de dona de casa. Marina? A voz de Alicia a trouxe de volta. Você também gosta de plantas? Gostava, admitiu, agachando-se ao lado da menina. Há muito tempo. Então pode começar de novo, disse Alicia com a sabedoria simples das crianças. A vovó fala que nunca é tarde para plantar algo novo. Machim se aproximou, oferecendo-lhes luvas de jardinagem. Alicia tem razão. Seu olhar encontrou o de Marina por um instante, e ela percebeu que ele não falava apenas de flores. Às vezes, o solo só precisa ser preparado direito. Asterisco. Mais tarde, quando a casa adormeceu sob o peso da noite e o silvo suave do vento nas árvores, eles ficaram na varanda, envelopados por cobertores de lã. O céu sobre a floresta era um tapete de estrelas, não aquelas luzinhas pálidas e distantes que Marina via através da poluição de Moscou, mas pontos brilhantes, quase tangíveis, como se fosse possível estender a mão e tocá-los. Conte-me sobre ela, pediu Marina, quebrando o silêncio. Machim demorou a responder. Seus dedos apertavam o copo de chá já frio, como se buscassem nele a força para falar. Natá, começou e sua voz era áspera, como se as palavras tivessem ficado presas na garganta por muito tempo. Ela era assim como este céu. Imensa. Não no sentido físico, mas, como se carregasse mais luz do que uma pessoa comum. Conheci-a na universidade. Eu, um estudante de arquitetura cheio de teorias e ela, uma futura historiadora de arte que vivia em museus e falava de cores como se fossem emoções puras. Ele riu baixo, um som amargo e doce ao mesmo tempo. Ela me ensinou a ver beleza onde eu só via estruturas. Seus olhos se perderam nas estrelas. Casamos no 4º ano. Vivíamos em um quarto de pensão tão pequeno que mal cabíamos os dois, mas ela transformava aquilo em um palácio. Pendurava tecidos nas paredes, acendia velas, enchia o espaço de música. Dizia que a pobreza era temporária, mas a falta de poesia, nunca. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Quando engravidou da Alicia, os médicos disseram que era um risco. Leucemia. Que ela poderia não sobreviver ao parto. Mas Natá, sua voz falhou. Ela olhou para mim e disse, se for para escolher entre morrer sem tê-la conhecido ou morrer depois de segurar nossa filha nos braços, eu escolho a segunda opção. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tudo que não precisava ser dito. Ela faleceu 1 hora depois do nascimento, continuou Machim, agora olhando para as próprias mãos, como se nelas pudesse encontrar respostas. Teve tempo só de beijar a testa de Alicia, de sussurrar que ela era perfeita. Ele fechou os olhos por um instante. Eu não chorei na hora. Não podia. Tinha uma recém-nascida nos braços e uma sogra que, graças a Deus, assumiu tudo enquanto eu aprendia a ser pai sozinho. Marina não disse nada. Apenas estendeu a mão e cobriu a dele, um gesto pequeno, mas que parecia conter décadas de solidão compartilhada. Você conseguiu, murmurou.
E a Alicia? Ela sorriu, lembrando da menina no jardim, dos seus planos meticulosos, da sua confiança tranquila. Ela é extraordinária. Machin assentiu, grato. Às vezes me pergunto como seria se Natá estivesse aqui. Se ela aprovaria o jeito como a criei. Ele riu sem humor, provavelmente diria que sou pessimista demais. Que a Alicia precisa de mais risadas e menos conversas sérias, como ela chamava. Acho que você sabe a resposta, disse Marina suavemente. Ele a olhou, e pela primeira vez naquela noite, seus olhos não estavam velados pela sombra do passado. Sim, admitiu. Eu sei. Um vento suave balançou as cortinas da varanda, trazendo consigo o cheiro de pinheiro e terra molhada. E você? Perguntou Machin, depois de um longo silêncio. Andrei. Marina recostou-se na cadeira, observando como a lua refletia na superfície escura do lago. Conhecemo-nos aos 22. Ele era ambicioso, carismático, daquele tipo que faz você se sentir a única pessoa no mundo quando está com você. Ela suspirou. Casamos rápido. Tivemos Sofia e Queril. Por um tempo foi suficiente. Depois, o sucesso chegou. E com ele, a distância. Marina brincou com a franja do cobertor, escolhendo as palavras com cuidado. Andrei começou a viajar mais, a chegar tarde, a cancelar jantares. Eu me convenci de que era o preço a pagar, que todos os casais passavam por isso. Até que um dia percebi que estávamos falando línguas diferentes. Ele falava de fusões, de lucros, de networking. Eu falava de Queril, que precisava de aulas de reforço, de Sofia, que queria desistir do piano. Ela riu sem alegria. Quando contei que queria me separar, ele disse que eu estava tendo uma crise de meia-idade. Que nenhuma mulher na posição dele abandonaria um casamento por algo tão trivial. Trivial? Repetiu Machin, incrédulo. Sim. Marina olhou para as próprias mãos, agora entrelaçadas no colo. Para ele, amor é um luxo. Algo que se pode substituir por viagens, presentes, status. Mas Ela hesitou. Eu queria que alguém olhasse para mim do jeito que você olha para a Alicia quando ela toca piano. Como se eu fosse a coisa mais importante na sala. Machin não respondeu. Não era necessário. Naquele momento, entre o cheiro de terra e o brilho das estrelas, ambos sabiam que algumas coisas não precisavam de palavras para serem entendidas. O copo de uísque na mão de Andrei tremulava levemente, como se o peso da pergunta fosse maior que o do cristal. E para onde ela foi? Indagou, a voz áspera como cascalhos sob os pés. A resposta veio seca, quase cuspida, para algum arquiteto. Voronzov. Gleb estremeceu ao ouvir o nome. Machin Voronzov. Alto e imponente com fios de prata entremeados na barba que lhe davam um ar de sabedoria conquistada a custo. Você o conhece, continuou Andrei, os dedos apertando o copo até os nós dos dedos ficarem brancos. Cruzamos caminhos em alguns projetos. Ele fez o design do novo prédio para o nosso departamento. Um silêncio pesado se instalou. Gleb observou o amigo, não, ex-amigo, corrigiu-se mentalmente, e viu nele algo que nunca havia notado antes. O medo. Não o medo de perder, mas o terror de ser deixado para trás. Escute, disse finalmente a voz baixa, mas firme. Deixe-a em paz. Estou pedindo como amigo. Andrei ergueu a cabeça, os olhos estreitos como lâminas. Do que você está falando? Do que vejo, Gleb apontou para o rosto do outro, onde a máscara de indiferença começava a rachar. Conheço esse seu olhar. Essa sua paixão pela destruição. Você não suporta perder, nem nos negócios, nem na vida. E agora, quando ela finalmente encontrou coragem para ir embora, você não vai aguentar ficar sem o controle. Ela é minha esposa, Andrei bateu a mão na mesa com força suficiente para fazer os copos tilintarem. O som ecoou como um tiro no ar rarefeito do bar. Gleb corrigiu, tranquilo demais para a tempestade que se armava. Até você começar a colecionar mulheres como troféus. Quantas foram nesses anos, Andrei? 10? 15? O olhar de Andrei fugiu. Ele se lembrou da primeira Victoria, a secretária do terceiro ano de economia, que o olhava como se ele fosse um deus. Dos olhos brilhantes de Kátia, da bugalteria, da massagista Svetlana, da jornalista Yana. Os rostos se misturavam agora, borrados pelo tempo e pela indiferença. É diferente, murmurou. Era só sexo. Nada pessoal. Para elas também? Gleb inclinou-se para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. E para Marina? O que foi para ela, Andrei? Elas sabiam das regras, Andrei cuspiu as palavras como se fossem veneno. Todas. Marina não é diferente. Gleb riu sem humor, um som seco como folhas mortas. Desde quando você virou tão justo? Não me lembro de você ser um santo na nossa época. Paguei por meus erros. O rosto de Gleb endureceu, como se uma sombra o tivesse coberto. E não desejo a você repetir meu caminho.
Deixe-a ir, Andrei. Se amar, deixe. Não posso, os dentes de Andrei rangiam. Ela é minha. Sempre foi. Gleb suspirou, terminou o uísque de um gole e deixou o copo sobre a mesa com um estalo. Aí está seu problema. Pessoas não são propriedades. Não se possui um coração como se possui um carro ou uma empresa. Andrei inclinou-se sobre a mesa, os olhos ardendo com uma ideia repentina. Você trabalha na polícia, Gleb. Descubra algo sobre esse Voronzov. Deve ter alguma sujidade, sonegação, suborno, qualquer coisa. Preciso de um motivo para derrubá-lo. Para quê? Gleb tensionou os músculos como um animal pronto para o ataque. Para saber com quem minha esposa se meteu, Andrei esboçou um sorriso tenso. E se ele não for tão limpo quanto parece, Marina deve saber. Gleb o encarou por um longo momento, como se visse pela primeira vez o homem sentado à sua frente. Um estranho. Está bem, concordou finalmente a voz pesada. Descobrirei o que puder, mas só por Marina. E se ele for um homem decente, você recua. Me dá sua palavra? Dou, Andrei respondeu rápido demais, já sabendo que jamais a cumpriria. Quando Gleb se foi, Andrei pediu mais conhaque. O telefone vibrou na mesa. Polina. Quarto chamado da noite. Ele rejeitou a ligação com um gesto brusco. Aquela garota estava ficando demais exigente. Hora de trocar, pensou. E, pela primeira vez em anos, sentiu nojo de si mesmo. Recostou-se na cadeira, fechou os olhos. No escuro atrás das pálpebras, surgiu o rosto de Marina. Não o de hoje, tenso, distante, mas aquele de 20 anos atrás, jovem, os olhos cheios de uma confiança que ele havia esmagado sem nem perceber. O que aconteceu comigo? A pergunta surgiu como um fantasma, mas ele a afastou com violência. Nada aconteceu. Era só a vida. Todos passam por isso. No domingo à noite, enquanto o carro deslizava pelas ruas iluminadas de volta à cidade, Marina sentiu que algo dentro dela havia mudado. Aqueles 2 dias no campo tinham sido como um bálsamo em uma ferida antiga. Antes de partir, Irina Nikolaevna a levou para um canto do jardim, onde o cheiro de lavanda se misturava ao ar fresco. Cada um tem seu caminho, minha querida, disse a mulher, as mãos calejadas apertando as dela. Mas uma coisa eu sei, o tempo só cura quando a gente permite sentir a dor, não quando foge dela. Marina sentiu, a garganta apertada. A senhora também passou por muito. Por tudo, Irina sorriu. Um sorriso que carregava décadas de luta. Enterrei o marido cedo. Depois a filha. A mãe da Natasha. Faz 10 anos. E a Natashenka, a voz falhou por um instante. Mas a vida continua. E nela sempre há espaço para nova felicidade. Só não tenha pressa. Agora, o tempo é seu melhor aliado. A Alisha, antes de se despedir, enfiou um envelope na mão de Marina. Abra quando chegar em casa, sussurrou. E Machim? Ele apenas apertou sua mão com firmeza, um gesto que transmitia mais do que qualquer palavra. Volte, disse, simples assim. Quando quiser. Sem motivo, sem pressa. Em casa, sozinha pela primeira vez em semanas, Marina abriu o envelope. Dentro, um desenho infantil, flores laranjas de calêndula e 2 figuras, uma grande, outra pequena, de mãos dadas no meio do campo de cores. Ela pressionou o papel contra o peito e pela primeira vez em muito tempo sorriu. De verdade. O processo seguiu seu curso implacável. Um a um, as testemunhas foram chamadas à tribuna, cada depoimento meticulosamente orquestrado. O diretor financeiro da empresa de Andrei confirmou, com voz monótona, que Marina nunca constou nos registros como funcionária. O diretor comercial reforçou, todas as decisões partiam exclusivamente de Andrei Nikolaevich. Amigos da família, convocados por Krugliov, pintaram um retrato cuidadosamente ditado. Marina, a esposa que adorava compras, que passava temporadas nos melhores resorts, que vivia à sombra do sucesso do marido. A cada palavra, ela sentia o chão se abrir sob seus pés. Andrei não estava improvisando. Ele havia preparado aquele jogo com meses, talvez anos, de antecedência, desde antes mesmo dela descobrir a traição. Teve tempo de semear dúvidas nos conhecidos, colecionar provas, construir uma narrativa à prova de questionamentos. Chamamos a próxima testemunha, anunciou Krugliov com um sorriso que não chegava aos olhos. Yakusheva Polina Sergeyevna. Um murmúrio percorreu a sala. Marina gelou. A amante. Aqui. Neste mesmo processo que deveria dissolver seu casamento, a mulher por quem Andrei a trocou entrava com passos hesitantes, o rosto de boneca frágil sob a luz crua do plenário. Não tinha mais que 20 anos, vestida com um tailleur que parecia caro demais para uma assistente. Os dedos brincavam nervosos com a alça da bolsa, os olhos fugiam do contato com Marina. Apresenta-se, por favor, pediu a juíza. Yakusheva Polina Sergeyevna, a voz saía baixa, quase inaudível.
Assistente pessoal de Sokolov Andrei Nikolaevich. Assim é que se chama agora, pensou Marina, amarga. Não, amante não, a outra. Assistente pessoal. Krugliov iniciou o interrogatório com perguntas ensaiadas. Há quanto tempo a senhora trabalha na empresa? Quase 1 ano. Já viu a ré Marina Vyacheslavorovna no escritório? Nunca. Tem conhecimento de sua participação nos negócios da firma? Não, nenhum. As respostas fluíam como água de um script. Marina arriscou um olhar para Andrei. Ele estava inclinado para a frente, o rosto uma máscara de pôquer, apenas os músculos da mandíbula traíam atenção, contraindo-se em ondas silenciosas. A defesa deseja interrogar a testemunha? Indagou a juíza. Helena Viktorovna levantou-se com calma calculada. Polina Sergeyevna, poderia detalhar quais exatamente são suas atribuições como assistente pessoal de Sokolov Andrei Nikolaevich? A jovem lançou um olhar desesperado na direção de Andrei, que negou quase imperceptivelmente com a cabeça. Eu gerencio sua agenda, atendo ligações, organizo reuniões, gaguejou. Só isso. Somente isso, repetiu Helena Viktorovna, com uma ênfase que fez o ar pesarem. Foi então que a porta do tribunal se abriu sem ruído. Marina virou-se e conteve a respiração. No umbral imóveis estavam Sofia e Kirill. A filha vestia um vestido escuro, sóbrio, que Marina nunca vira antes. O tecido caía reto sobre seu corpo agora esguio de mulher. O filho usava um paletó do pai, largo nos ombros, como se ainda crescesse para preenchê-lo. Caminharam pelo corredor central e sentaram-se logo atrás dela. Sofia apertou sua mão com força. O que vocês estão fazendo aqui? Sussurrou Marina, atordoada. Apoiando você, respondeu Kirill simples. A juíza observou os recém-chegados com curiosidade profissional. Peço que se identifiquem. Sofia Andreevna Sokolova, disse a jovem, erguendo o queixo. Filha da ré e do réu. Kirill Andreevich Sokolova, completou o rapaz, a voz já grave demais para seus 16 anos. O rosto de Andrei se contorceu. Surpresa e irritação, algo que parecia vergonha. Era uma coisa lidar com a guerra contra a esposa, outra bem diferente era tê-la exposta diante dos filhos. Tenho um pedido, anunciou Sofia, levantando-se com uma elegância que não combinava com sua idade. Quero depor como testemunha. A juíza hesitou por um segundo, então assentiu. Aproxime-se. Com postura impecável, Sofia caminhou até o lugar reservado às testemunhas. Aos 19 anos, ela irradiava uma serenidade que desmentia a tempestade interna. Marina reconheceu aquele controle. Era o mesmo que ela própria aprendeu a exercer nos anos de casamento. Sorrir quando doía, manter as mãos firmes quando tudo tremia por dentro. Sofia Andreevna, começou a juíza. Você compreende que está sob juramento e deve dizer apenas a verdade? Sim, compreendo. E então, sem pressa, a filha começou a falar. Não com raiva, não com lágrimas, mas com uma clareza cortante que fazia cada palavra soar como um veredicto. Minha mãe sempre trabalhou desde que eu me entendo por gente. Quando Kirill e eu estávamos doentes, ela ficava conosco de dia e à noite, fazia esboços para os projetos do meu pai. Uma pausa. Quando papai trazia clientes em potencial para jantar, era ela quem preparava a mesa para 20 pessoas. Quem apresentava os conceitos de design para as casas que eles construiriam depois. Tenho guardados dezenas de esboços dela, com sua assinatura e o carimbo da empresa. Trouxe alguns aqui. Ela abriu uma pasta sobre a mesa da juíza. Folhas amareladas pelo tempo, traços precisos de lápis, anotações à margem com a letra inconfundível de Marina. A magistrada folheou os documentos, os olhos se demorando nos detalhes. Também quero dizer que quando eu tinha 14 anos, continuou Sofia, ouvi meu pai prometer à minha mãe que assim que a fiscalização tributária terminasse, ele colocaria uma parte da empresa no nome dela. Isso foi há 5 anos. Desde então, sempre houve uma desculpa. Agora não é um bom momento. Primeiro vamos terminar aquele projeto grande depois do ano novo. Sempre havia um motivo. Andrei ouvia a filha com os nós dos dedos brancos, cravados nos braços da cadeira. Marina via a fúria e algo mais, algo que parecia arrependimento lutando em seu rosto. Depois foi a vez de Kirill. Falou pouco, como era seu jeito, mas cada palavra pesava como chumbo. Minha mãe abandonou sua carreira para nos criar. Ela apoiou meu pai quando ele começou o negócio, quando ninguém apostava nele. Sempre esteve atrás dele, para que ele pudesse estar na frente. Quando terminou, o silêncio no tribunal era tão denso que dava para ouvir a caneta de Krugliov riscando o papel com gestos bruscos. Andrei permanecia imóvel, os olhos fixos em um ponto vazio à sua frente. Marina olhava para os filhos com uma mistura de espanto e orgulho ferido. Quando eles cresceram tanto? Quando aprenderam a enxergar através das paredes do nosso casamento?
O que você esperava? Gleb deu de ombros como se a pergunta fosse óbvia. Que eles ficassem extasiados com o jeito que você trata a mãe deles. Ele puxou uma pasta da maleta e a jogou sobre a mesa. Chequei esse seu Vorontsov como você pediu. Reputação impecável. Arquiteto respeitado, pai exemplar. Nenhuma mancha no currículo, a não ser a história da esposa morreu no parto. Mas isso dificilmente pode ser usado como comproma. Andrei folheou os papéis franzindo o senho. Tem que ter mais alguma coisa. Ninguém é assim tão perfeito. Ele não é perfeito, Gleb respondeu, cansado. Só é um homem decente. Sabe, esses ainda existem. Fez uma pausa, depois acrescentou, então esqueça seus planos. Não vou cavar mais fundo. E não recomendo que você faça o mesmo. Você está me ameaçando? Andrei entrecerrou os olhos. Estou te avisando, Gleb respondeu, calmo. Como amigo. Para enquanto é tempo. Ele se levantou, jogou algumas notas sobre a mesa para pagar a bebida. Sabe, quando te vi hoje no tribunal não te reconheci. Onde está aquele cara que me tirou debaixo de fogo na Chechênia? Que me ajudou a me reerguer quando eu não tinha nada? O que aconteceu com você, Andrei? A vida mudou, ele respondeu, voz rouca. A vida, sim, Gleb balançou a cabeça. E você? Você se tornou exatamente no tipo de pessoa que costumava desprezar. Alguém para quem dinheiro e controle valem mais do que tudo. Andrei queria retrucar com dureza, mas as palavras não vinham. Ele apenas observou, em silêncio, enquanto Gleb saía, os ombros largos e retos, a postura militar que um dia também fora sua. Marina estava sentada no apartamento vazio, rodeada por caixas. A maior parte das coisas já estava empacotada. Era estranho como, depois de 20 anos, tão pouco de fato importava. Álbuns de fotos, cartas amareladas, desenhos infantis, alguns livros. O resto eram apenas objetos. Queriam insistir em ficar com ela para ajudar na mudança. Sofia havia voltado para a universidade, mas ligava todos os dias, perguntando como andavam as buscas por um lugar para morar. E com moradia a situação era crítica. O dinheiro que restava a Marina mal daria para alguns meses de aluguel. Comprar um imóvel estava fora de questão. Poderia ficar temporariamente com Vera, mas a pequena Khrushchevka da amiga já abrigava sua mãe idosa, não havia espaço. O telefone tocou. Era Machim. Como foi o julgamento? Perguntou ele, sem rodeios. Marina suspirou. Não a meu favor. Tenho uma semana para sair. Silêncio do outro lado da linha. Depois, tenho uma proposta. Alugo um apartamento de um quarto no centro. Os inquilinos estão saindo semana que vem. Se quiser, pode ficar lá até arrumar algo permanente. Ela se tensaou. Machim, agradeço a preocupação. Mas sem condições, ele a interrompeu. É só a ajuda de um amigo. Pague o que puder. Quando encontrar outro lugar, sai. Marina lutava consigo mesma. O orgulho pedia que recusasse. A razão que aceitasse. Não quero ficar devendo, disse por fim. Não ficará. Havia um sorriso em sua voz. Considere um ajuste de karma. Um dia também me ajudaram quando eu estava no fundo do poço. Fez uma pausa mais suave. Marina, só deixa eu ajudar. Sem segundas intenções. Sei como é começar do zero. Lágrimas ardiam em seus olhos. Ela as enxugou com o dorso da mão. Obrigada. Aceito. Depois da ligação, ficou muito tempo olhando para o telefone. Era estranho, mas pela primeira vez em semanas não sentia apenas desespero. Havia algo parecido com esperança, frágil, hesitante, como os primeiros raios de sol depois de um inverno longo. No dia seguinte, teria que buscar as últimas coisas e fechar a porta daquele apartamento para sempre. Mas naquela noite de repente entendeu, não era um fim, era um começo. Suas coisas couberam em 4 caixas de papelão e uma mala. Queriu ajudava a mãe a carregá-las sob a chuva fina de outubro, acomodando tudo no porta-malas do táxi. Sentia o peso do olhar do pai vindo da janela, mas não se virou uma só vez. O apartamento de Machim era um espaço pequeno em um prédio antigo, de tetos altos, no Xixi Prude. Uma aldinucha clara com uma alcova junto à janela, molduras de madeira e assoalho que rangia sob os passos. Nada a ver com o frio funcionalismo dos edifícios novos aos quais Marina havia se acostumado nos últimos anos. Está um pouco desgastado, admitiu Machim constrangido enquanto lhe mostrava o lugar. Eu me especializo mais em casas de campo. Apartamentos urbanos não são bem minha praia. Marina passou a mão sobre o antigo buffet. Aqui tem alma. Dá para sentir que a casa guarda memórias de outros tempos. Ele sorriu, aliviado. Pertenceu a uma tia minha, Natália. Comprei depois que ela faleceu, aluguei para estudantes, mas nunca sobrou tempo para reformar. Talvez seja melhor assim. Talvez se Marina sorriu de volta.
Preciso de um primeiro projeto para meu portfólio. Que tal se eu começar transformando este lugar? Queril ficou com a mãe na primeira semana, ajudando a se instalar. Dormia em uma cama de armar que Machine trouxera de sua casa no campo, fazia compras, martelava pregos nas paredes para prateleiras. Marina notava como o filho havia amadurecido rápido. Aos 17 anos, carregava nos ombros a seriedade de um homem responsável por uma família. Você não precisa ficar aqui o tempo todo, disse ela no quinto dia. Precisa se preparar para as provas. Queril levantou os olhos do livro de física. Dou conta. E quero ter certeza de que você está bem. Estou bem. Ela sentou-se ao seu lado, abraçando-o pelos ombros. Você me deu tempo para me recompor. Agora volta para a universidade ou vai perder a bolsa. E por favor, pare de me devolver o dinheiro que eu te transfiro. Ele franziu a testa. Você precisa mais. Já consegui meu primeiro trabalho, balançou a cabeça. Pequeno, mas é um começo. E o Machine cobra um valor justo pelo aluguel. Vou me virar. Depois que o filho partiu, o apartamento encheu-se de um silêncio vibrante. Marina andava de um cômodo ao outro, tocando distraidamente nos móveis antigos, observando as rachaduras nas paredes. 20 anos vividos entrelaçada a outras pessoas, primeiro os pais, depois o marido, os filhos. A quietude assustava, mas ao mesmo tempo trazia uma estranha sensação de liberdade. Seu primeiro projeto de design fez para si mesma, reinventar aquele espaço onde teria que viver por um tempo indeterminado. Vera lhe emprestou um notebook com programas profissionais. Marina trabalhava com dedicação, esquecendo-se das horas, esboçando rascunhos até altas da noite. Machine apareceu no terceiro dia, trazendo sacolas de compras. Passava por aqui, disse, mexendo-se desconfortável na porta, como se receasse invadir seu território. Ela se surpreendeu ao perceber que ficará contente em vê-lo. Mostrou-lhe os esboços da reforma, pediu sua opinião. Ele examinou tudo com atenção, avaliando linhas e proporções com o olho profissional, até que de repente seu rosto se iluminou com um sorriso quase infantil. Você realmente vai transformar a alcova em uma biblioteca? Com assentos acolchoados junto à janela, prateleiras embutidas e uma luminária de leitura, confirmou ela. Era assim que eu imaginava quando comprei o apartamento. Foi assim que começaram a trabalhar juntos na reforma. Machine ajudava com os desenhos técnicos, dava dicas sobre a estrutura. Marina definia paletas de cores, texturas e iluminação. Discutiam, chegavam a acordos, riam das mesmas piadas. Uma noite, enquanto analisavam esboços lado a lado, ombros encostados na pequena cozinha, Machine cobriu a mão dela com a sua de repente. Marina, disse ele com uma voz mais baixa que o habitual, acho que já passou da hora de nos tratarmos por tu. Ela estremeceu surpresa, mas não retirou a mão. Olhou para aqueles olhos castanhos quentes com ruguinhas nos cantos que se aprofundavam quando ele sorria. Acho que sim, concordou, quase num sussurro. Aquela pequena mudança, o tu no lugar do você, transformou tudo. Criou uma nova realidade entre eles, frágil, cheia de incertezas, mas irresistível. Passaram a se falar com mais frequência, a jantar juntos às vezes. Machine contava sobre seus projetos, Marina sobre seus primeiros passos como designer independente. No início de novembro, ele lhe trouxe o primeiro cliente de verdade, um colega que havia comprado um apartamento e precisava de um projeto de interiores. Não te indicaria se não confiasse no teu profissionalismo, disse Machine, depois que o homem saiu. Não é favor, é trabalho que tu mereces. Aquelas palavras a aqueceram mais do que todos os elogios vazios que André lhe dera nos últimos anos de casamento. Marina percebeu surpresa que quase não pensava mais no ex-marido. Só quando era necessário falar dos filhos. Até o final de novembro, o apartamento estava irreconhecível. As paredes ganharam tons suaves de verde e areia. O assoalho antigo, restaurado pelas mãos cuidadosas de um especialista indicado por Machine, recuperou seu brilho original. A alcova virou um cantinho de leitura aconchegante, com prateleiras envolvendo um assento macio junto à janela. O buffet antiquado, livre das camadas de tinta, revelou a nobreza da madeira envelhecida. Isso é incrível, murmurou Machine, enquanto Marina o guiava pelo espaço renovado. Parece saída de revista, mas com alma. Mais vivo. Eu quis preservar a essência do lugar, confessou ela. Não queria que virasse só uma foto bonita. Estavam no meio da sala, entre o cheiro fresco de tinta e verniz. De repente, Machine deu um passo à frente. Com uma hesitação de adolescente no primeiro encontro, segurou seus ombros e beijou seus lábios, leve, rápido. Tudo aconteceu tão natural e ao mesmo tempo tão inesperado que Marina ficou paralisada. Ele recuou imediatamente corado. Desculpa. Não devia ter feito isso. Não, está tudo bem. Ela tocou os lábios com os dedos.
Só não estava preparada. Eu também não, admitiu ele. Faz 8 anos que não beijo uma mulher. Acho que esqueci como se faz. Ela riu, um riso sincero, de alma, como não ria há muito tempo. E aquele riso parece ter quebrado uma barreira. Machin aproximou-se novamente e puxou-a para perto. E dessa vez o beijo foi longo, terno, com um gosto de medo e esperança misturados. Tenho medo, sussurrou Marina quando se afastaram. Medo de confiar de novo e perder outra vez, completou ele. E eu tenho medo de não conseguir amar como amei a Natália. Seria injusto contigo. Ficaram olhando um para o outro, duas pessoas com cicatrizes no coração, duas solidões buscando calor. Talvez a gente não precise ter pressa, sugeriu ela. Vamos dar tempo ao tempo. Ele assentiu, afastando com cuidado uma mecha de cabelo do rosto dela, como se tivesse todo o tempo do mundo. Em meados de dezembro, Marina já cuidava de 3 projetos pequenos, mas que garantiam uma renda estável. Seu primeiro cliente a indicou para amigos que indicaram outros. Uma pequena reputação como um floco de neve começou a se transformar em uma bola crescente. Sofia ligava com frequência orgulhosa, contando sobre as conquistas na universidade. Queriu aparecia quase todo final de semana, ajudando a mãe com pequenos reparos. Na última visita, ele encontrou Machin pela primeira vez e surpreendeu Marina com sua reação. Apertou a mão do homem, olhou-o com seriedade e, ao sair, sussurrou para a mãe. Acho que ele é gente boa. Apenas 3 palavras, mas que valiam mais que qualquer discurso de aprovação. As ruas de Moscou já brilhavam com guirlandas natalinas, as vitrines cintilavam com enfeites festivos. Marina caminhava pela cidade à noite, carregando uma pasta com esboços para um novo cliente. O ar gelado beliscava suas bochechas, a neve rangia sob suas botas. A cidade se preparava para o ano novo, o primeiro ano novo de sua nova vida. O celular vibrou com uma mensagem de Machin. Jantamos hoje? Tenho uma proposta. No aconchegante restaurante nos Patriarchi, onde um jazz suave tocava ao fundo, Machin parecia incomumente nervoso. A Alissa pergunta quando tu vais visitar a gente de novo, começou ele, mexendo o café. Ela sente saudade. A vovó também. Marina sorriu. Eu também sinto falta delas. Do seu lar. Nosso lar, corrigiu ele, olhando-a nos olhos. Queria te propor uma coisa. Que tal vocês, tu, Sofia, queriam, passarem um réveillon conosco na casa de campo? Tranquilo em família. Ela hesitou. O ano novo sempre fora uma data de família. Desde a infância, quando a mãe assava seu bolo de mel predileto e o pai se fantasiava de Papai Noel, até a vida adulta, com a árvore gigante e os presentes das crianças. Os meninos dificilmente vão querer passar a noite com o pai depois de tudo o que aconteceu, disse ela finalmente. E eu não quero que fiquem sozinhos nessa noite. Por isso convido vocês todos. Machin cobriu sua mão com a dele. A Alissa vai ficar feliz. Já está planejando um concerto de Natal e pergunta se a Sofia toca piano. Tocava, sorriu Marina. Até os 12 anos, mas tinha talento. Vês? Disse ele, suave. Já temos um assunto para conversar. Aceita. Ela olhou para os dedos entrelaçados sobre a mesa. A mão dele, grande, com calos nas palmas e veias saltadas, envolvia a dela sem apertar, mas transmitindo uma sensação de proteção. Sim, respondeu, simples. Vamos. Ele está olhando para você de um jeito que não deixa dúvidas, disse Alissa, ajustando a fita no cabelo com um gesto que já era puro reflexo de sua personalidade decidida. Pode confiar em mim, está apaixonado até o pescoço. Você não notou? Marina sentiu o calor subir pelas bochechas, como se o vinho que não havia bebido tivesse subido a cabeça de uma vez. Até um cego notaria, resmungou a filha, com aquele tom entre irônico e protetor que só as adolescentes dominam. E, aliás, o Queril também aprova. Disse que o Machin é um homem de verdade, não um posudo como pai. O telefone vibrou sobre a mesa, cortando a conversa. No visor, um nome que há tempos não causava mais aquele aperto no peito, mas que ainda assim fazia o tempo parar por um segundo, Andrei. Do outro lado da cidade, em um apartamento vazio demais para um homem que já encheu espaços com risadas e discussões sobre lição de casa, ele girava entre os dedos um copo de uísque pela metade. Sobre a mesinha de centro, abandonado como uma acusação silenciosa, estava o teste de gravidez. 2 linhas azuis, nítidas como um veredito. Polina o deixará ali propositalmente visível, antes de sair correndo para contar a novidade à melhor amiga, os olhos brilhando com a empolgação de quem acaba de ganhar o prêmio máximo em uma loteria que nem sabiam que estavam jogando. Andrei deveria estar feliz. Um filho. Uma nova vida.
A chance de começar do zero, de construir uma família de verdade dessa vez, não aquela que nasceu por acaso na juventude, entre sonhos meio formados e responsabilidades assumidas mais por obrigação do que por escolha, mas uma família consciente e madura, com alicerces sólidos. Porém, no lugar da alegria só havia um vazio estranho, como se o ar tivesse sido sugado do cômodo. Ele olhou para a foto de Polina no celular, o rosto jovem quase infantil, com aqueles lábios sempre levemente franzidos em um beicinho calculado. Brilhante, chamativa, sempre pronta a agradar. Uma mulher que conhecia há pouco mais de um ano. Será que era possível construir com ela aquilo que teve com Marina? 20 anos de cumplicidade, quando a outra pessoa se torna uma extensão de você mesmo, um espelho que reflete não só a imagem, mas a essência. Filhos que carregam seus traços, seu sangue, suas manias, memórias compartilhadas, piadas internas, silêncios confortáveis onde não é preciso fingir nada. O telefone não parava de tocar. Polina ligava insistentemente o dia todo, exigindo uma resposta, um encontro, uma celebração. Andrei desligava as chamadas, alegando reuniões, compromissos inadiáveis. Ele mesmo não entendia por que a notícia do bebê não o enchia de euforia. Talvez porque tudo tivesse acontecido rápido demais. Talvez porque por trás da imagem de Polina sorrindo na tela, ainda pairasse o rosto de Marina, não o de agora, maduro e sereno, mas aquele que ele conheceu aos 20 anos, quando o mundo parecia uma promessa e não uma conta a pagar. Na 10ª tentativa, o visor iluminou-se novamente. Desta vez, porém, não era o nome de Polina que piscava, mas o de Vika, sua secretária. Alô? Respondeu ele, a voz seca como o uísque que não conseguia terminar. Andrei Nikolaevich, desculpe ligar tão tarde, a voz de Vika tremia levemente, como sempre quando algo a perturbava. Temos um problema com os documentos do novo terreno. A Polina Sergeyevna não entregou a procuração ao cartório, embora tenha jurado que o fez. Andrei suspirou, esfregando a testa. Amanhã eu resolvo, Vika. Obrigado por avisar. Houve uma pausa. Ele já ia desligar quando a secretária hesitou. E tem mais uma coisa. Ela engoliu em seco. Hoje no escritório, a Polina contou às meninas que vocês vão se casar e que terão um bebê. O quê? A palavra saiu como um golpe. Andrei endireitou-se na cadeira, os dedos apertando o copo com força demais. Nós não discutimos casamento nenhum, murmurou, mais para si mesmo do que para Vika. Eu imaginei, suspirou a secretária. Ela até mostrou o teste para todo mundo. Mas, aqui a voz dela baixou quase a um sussurro depois, sem querer, ouvi ela conversando com uma amiga no banheiro. Falou que ia enrolar o velho, e que ele não precisava saber de quem era o bebê de verdade. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso. Andrei sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés, mas de um jeito estranhamente lento, como em um sonho onde você cai sem nunca atingir o fundo. Andrei Nikolaevich, sei que não é da minha conta. Vika apressou-se em dizer, como se temesse ter ido longe demais. Mas trabalho com o senhor há 6 anos. Não podia ficar calada. Ela pausou. Todo mundo sabe que ela anda saindo com Misha, do departamento de vendas, quando o senhor não está por perto. O copo escorregou de seus dedos e bateu na mesa com um som surdo. Algo dentro dele, não o orgulho, não a raiva, mas uma última ilusão que ainda teimava em sobreviver, quebrou-se em pedaços irreparáveis. Andrei agradeceu à secretária com uma voz que não parecia sua, desligou o telefone e ficou imóvel, os olhos fixos em um ponto vazio da parede. Depois, com um movimento brusco, levantou-se, encontrou o número de Marina nos contatos e apertou o botão de chamada. Alô? A voz dela soou cautelosa, como sempre quando era ele do outro lado da linha, mas ainda assim familiar demais, como um cheiro de infância que de repente volta sem aviso. Ligo para saber como vocês vão comemorar o ano novo, disse Andrei, forçando as palavras a saírem normais. Preciso organizar quando posso ver as crianças. Houve uma pausa do lado de lá. Marina respirou fundo antes de responder. Vamos passar fora da cidade. Voltamos no dia 3. Ele não conseguiu segurar a pergunta, embora soubesse que não tinha direito. Com aquele arquiteto? Sim, confirmou ela, calma. Com o machinho, a família dele. As crianças pediram. O silêncio que se instalou foi pesado, carregado de tudo o que não foi dito. Andrei fechou os olhos, como se isso pudesse bloquear a imagem de Marina naquele novo mundo, rodeada por pessoas que não eram ele. Marina, chamou-a de repente a voz rouca. Você é feliz? Ela demorou a responder, e ele quase pôde ver o momento em que ela decidia se seria sincera ou se protegeria atrás de uma cortina de palavras vazias. Finalmente. Sim, disse, simples. Encontrei meu caminho, meu trabalho, minha casa. E pessoas que me valorizam como sou.
Um nó formou-se em sua garganta. Fico feliz por você, admitiu, surpreso ao perceber que não mentia. Alguma coisa nele, enterrada sob camadas de cinismo e egoísmo, realmente se alegrava por aquele renascimento dela. Diga às crianças que eu as amo, acrescentou, depois de um instante. E feliz ano novo. Quando desligou, Andrei ficou de pé, caminhou até a janela. Lá fora, a cidade cintilava com as luzes de Natal, guirlandas piscantes, vitrines decoradas, pessoas apressadas carregando embrulhos coloridos e garrafas de champanhe. Todos se preparando para o maior feriado familiar do ano. Pela primeira vez, ele o passaria sozinho, em um apartamento vazio, com uma mesa posta para sem o riso das crianças, sem o cheiro dos bolos que Marina sempre fazia, sem a tradicional fala do presidente na TV que eles assistiam de mãos dadas, trocando olhares cúmplices enquanto os sinos badalavam à meia-noite. Tudo isso ficará para trás. E ele mesmo havia deixado ir, trocando por prazeres efêmeros, pela ilusão de liberdade, pelo brilho falso de relacionamentos que não deixavam marcas, só cicatrizes. Andrei afundou lentamente na poltrona, cobriu o rosto com as mãos e pela primeira vez em anos, chorou. Não com soluços, não com drama, e chorou como os homens choram quando ninguém está olhando, em silêncio, com os ombros tensos e as lágrimas escorrendo entre os dedos. Não pelo que perdeu, mas pelo que deixou de ser. Do lado de fora, a neve continuava a cair, cobrindo a cidade com um manto branco, apagando as pegadas do ano que terminava e preparando uma página em branco para o que viria. Maxine estava ao lado de Natália, uma jovem de cabelos escuros e traços delicados, que conhecia apenas pelas histórias que ouvirá. Estranhamente não sentia ciúme, apenas uma tristeza clara, leve como a neve que caía do lado de fora. Às 9 horas, Sofia sentou-se ao piano. Os primeiros acordes hesitantes de Na Floresta Nasceu um Pinheirinho encheram a sala, e Alice, sem combinar, começou a cantarolar com sua voz cristalina. Sofia piscou para a menina, e a melodia fluiu naturalmente para uma canção natalina mais conhecida. Queriu, a princípio constrangido, acabou se juntando ao coro. Seu barítono quebrado, ainda em transformação, deu profundidade ao canto infantil. Maxine e Marina permaneciam na porta, observando o concerto improvisado. A mão dele encontrou a dela, e os dedos se entrelaçaram num gesto simples, mas carregado de significado. Olha, sussurrou ele. Isso é real. Marina entendia o que ele queria dizer. Depois de tantos anos vivendo no teatro das aparências, onde os sentimentos eram representados, não vividos, onde as palavras diziam uma coisa e os atos outra, a sinceridade daquele momento parecia quase irreal. O toque da campainha ecoou de repente, quebrando a magia. Um som abrupto, fora de lugar. Maxine franziu a testa e soltou a mão de Marina. Estranho. Não estou esperando ninguém. Quando abriu a porta, André estava no limiar, envolto em um casaco caro, com um enorme embrulho de presentes nos braços. Seu rosto era o de um homem preparado para uma recusa, mas que ainda alimentava uma faísca de esperança. Boa noite, disse, mudando o peso de um pé para o outro. Não queria atrapalhar. Só trouxe uns presentes para as crianças. Na sala, o silêncio se instalou denso. Sofia e Queril congelaram. Alice, instintivamente, aproximou-se da avó. Maxine endireitou os ombros, pronto para proteger seu lar e sua nova família. Quebrou o impasse Irina Nikolaevna com sua pragmática gentileza. Não se deixa ninguém na porta num dia desses, ainda mais com esse frio. André hesitou antes de cruzar a soleira. Marina observou, surpresa, as mudanças nele, mais magro, com fios brancos nos templos que não estavam lá meses atrás. Sulcos profundos marcavam os cantos dos olhos. Mas o que mais a impressionou foi o olhar. No lugar da antiga autoconfiança, uma mistura de culpa, cansaço e um lampejo de algo novo, uma resolução frágil, mas sincera. Não ficarei, avisou, depois de uma pausa. Só queria cumprimentá-los e entregar isso. Estendeu o pacote para Queril, mas o jovem não fez menção de pegá-lo. Sofia levantou-se do piano e aproximou-se do pai. Oi, papai. O gelo começou a rachar. André a abraçou de maneira desajeitada, beijando-lhe o topo da cabeça. Feliz ano novo, Soficha. Queril ainda mantinha distância, mas já sem hostilidade. Aceitou o presente com um aceno de cabeça. Gostaria de falar com sua mãe, André olhou para Marina. A sós, se possível. Maxine recuou em silêncio, cedendo-lhes passagem para a varanda. Lá fora o frio era seco, mas o vento havia cessado. A neve que caía criava uma cortina branca, isolando-os do mundo, como se aquele espaço gelado fosse o único lugar onde uma conversa honesta poderia existir. Você está linda, começou André. A vida doméstica lhe cai bem. Obrigada. Marina apertou o cardigã contra o corpo. Não esperava vê-lo aqui.
Eu também não planejava vir, admitiu. Mas acordei hoje de manhã em um apartamento vazio e percebi que não podia assim. Não podia passar a virada sozinho, sabendo que meus filhos estavam com outro homem. Machin não é outro homem, corrigiu Marina suave. Eu sei. Ele levantou a mão, interrompendo qualquer discussão. Não é disso que se trata. Só queria pedir desculpas. De verdade. A neve caía sobre sua cabeça descoberta sobre os ombros do casaco caro. Marina por um instante viu nele o jovem soldado que voltará da Chechênia, com o mesmo olhar aberto, a mesma postura ereta, antes que o tempo e as escolhas o transformassem. Fui um idiota, continuou ele sem esperar resposta. Egoísta. Arrogante. Destruí o melhor que tinha na vida, nossa família. Só agora começo a entender o que perdi. Não precisa, começou Marina, mas ele a interrompeu com um gesto. Preciso dizer isso pelo menos uma vez antes que o ano acabe. Sou culpado. Traí você, traí as crianças. Não só com as infidelidades, mas com tudo que veio depois, no tribunal, na divisão dos bens. Agi como o pior tipo de pessoa. Calou-se respirando com dificuldade. Suas palavras pairaram entre eles, visíveis como vapor branco no ar gelado. O que aconteceu com você? Perguntou Marina, olhando para o homem que já amara mais que a própria vida. Quando mudou tanto assim? André encolheu os ombros devagar, dia após dia. Primeiro foi o dinheiro, o sucesso. Eles embriagam, você sabe. Depois o poder sobre as pessoas, sobre as situações. A ilusão de que podia ter qualquer mulher, qualquer coisa. Comecei a me achar especial, merecedor de mais do que uma vida comum. Sorriu com amargura. Até a vida me dar um tapa na cara. Polina nunca esteve grávida. Só queria forçá-la a se casar. Quando não deu certo, foi embora com um gerente jovem da minha própria empresa. Marina permaneceu em silêncio. Estranhamente não sentia triunfo nem alívio, apenas um cansaço antigo e uma ponta de pena. Não estou buscando sua compaixão, interpretou corretamente seu silêncio. Recebi o que merecia. Mas aprendi algo importante: não se constrói felicidade em cima da infelicidade dos outros. Quero começar do zero. Não com você, sei que isso é impossível, mas com uma nova maneira de encarar a vida, as pessoas. Fez uma pausa e então acrescentou. Gostaria de reconquistar a confiança das crianças, se você não se opuser. Marina o observou com atenção, como se o visse pela primeira vez, não como o marido que traíra, não como o inimigo dos últimos meses, mas como o estranho em busca de redenção. Não cabe a mim decidir, eles já são grandes. Se vão perdoá-lo ou não, é escolha deles. André assentiu, justo. Obrigado por me ouvir. Virou-se para a porta, mas parou de repente. Olhou para trás. Ele é um bom homem. Seu arquiteto? Sim, respondeu Marina, simples. Muito bom. Fico feliz por você, disse André, e seus olhos brilharam. De verdade. O retorno à sala foi constrangedor. Todos fingiam estar ocupados, mas era claro que aguardavam o desfecho da conversa. Irina Nikolaevna logo se mexeu. Andrei Nikolaevich, com esse frio, o senhor merece um chá quente ou um pouco de vinho quente. Para surpresa de Marina, ele aceitou. Chá, se não for incômodo. Só por alguns minutos. Não quero atrapalhar a celebração. Machin cruzou olhares com Marina, ergueu uma sobrancelha. Tudo bem? Ela sentiu, quase imperceptível. Sim. Os 30 minutos seguintes transcorreram em uma atmosfera estranha, mas não hostil. André falou sobre seus planos de criar uma fundação para apoiar famílias que perderam seus provedores. Sobre como havia repensado muitas coisas. Queria ouvia com cautela, porém sem a agressividade de antes. Sofia fazia perguntas precisas, demonstrando interesse genuíno. Quando André se levantou para ir embora, Alice aproximou-se dele, inesperada. O senhor não quer ficar para o meu concerto? Vou tocar às 12, antes dos sinos. Todos congelaram, esperando a reação de Machin. Ele hesitou, então sorriu para a filha. Claro. Se o Andrei Nikolaevich quiser, pode ficar. Obrigado, disse André, olhando para eles com uma expressão entre atordoada e grata, como se não acreditasse naquilo. Ficaria honrado em ouvir. A tensão foi se dissipando. Kirill, surpreendentemente, perguntou sobre os negócios do pai. Sofia mostrou seus trabalhos da faculdade. André indagava com cuidado, tentando não pressionar, mas demonstrando interesse verdadeiro. Quando o ponteiro do relógio se aproximou da meia-noite, Alice, como prometido, sentou-se ao piano. Os primeiros acordes de As Quatro Estações de Tchaikovsky, dezembro, encheram a sala. Para uma menina de 8 anos, ela tocava com uma sensibilidade impressionante, como se cada nota carrega. Uma compreensão da música que ia muito além de sua idade.
Marina observava o rosto de André enquanto ele ouvia a filha de Máximo tocar. Não havia inveja nem rancor em seus olhos, apenas algo parecido com aceitação. Um reconhecimento do direito do outro de ser feliz, mesmo que essa felicidade incluísse alguém que ele já havia considerado sua propriedade. Após o pequeno concerto, todos saíram para a varanda para receber o ano novo ao ar livre, como era tradição na família de Máximo. A neve havia parado e as estrelas brilhavam no céu negro de inverno, frias e infinitamente distantes. 10, contou Queril, olhando para o relógio. 9, continuou Sofia, abraçando Alice pelos ombros. 8, a voz cristalina da pequena pianista ecoou pelo jardim coberto de neve. 4, 3. Irina Nikolaevna segurou a taça de champanhe, sorrindo para seus próprios pensamentos. 2, 1, todos exalaram juntos. Feliz Ano Novo! Os gritos se misturaram ao primeiro badalar dos sinos do antigo rádio levado para a varanda. O tilintar das taças, os abraços, os beijos, os cumprimentos, um ritual que unia as pessoas no momento de transição do velho para o novo, do passado para o futuro. André abraçou as crianças, apertou a mão de Máximo, beijou Marina no rosto com um gesto tímido e começou a se despedir. Já é tarde. Obrigado por tudo. Ao entrar no carro, chamou Queril. Filho, passe no escritório na próxima semana. Precisamos conversar sobre seu futuro. Se quiser, claro. Queril hesitou, então assentiu. Tudo bem, eu ligo. Quando os convidados se dispersaram pelos quartos, Irina Nikolaevna levou Alice para dormir. Sofia e Queril se acomodaram nos quartos de hóspedes. Máximo convidou Marina para um passeio pelo jardim. Não vai sentir frio? Com você? Nunca, respondeu ela, sorrindo. A noite estava surpreendentemente silenciosa. A lua, surgindo entre as nuvens, banhava o jardim coberto de neve com uma luz prateada. Seus passos deixavam marcas lado a lado na neve intocada. 2 trilhas paralelas. Você está bem? Perguntou Máximo, parando junto a uma velha macieira. Depois do encontro com o ex-marido. Marina apertou sua mão com força. Sabe, é estranho, mas sou grata a ele. Se não fosse a traição, nunca teria encontrado forças para mudar minha vida. Nunca teria te conhecido. Ele a puxou para si, aquecendo com hálito suas faces geladas. Eu também sou grato ao destino. Quando Natasha morreu, achei que nunca mais seria feliz, que apenas existiria por causa da Alice. Depois você apareceu e devolveu cores, sons e sabores à minha vida. Devolveu o desejo de viver, não apenas de sobreviver. Eles ficaram ali, no meio do jardim nevado. 2 seres que haviam passado por dor e perdas, que se encontraram quando já não esperavam mais pela felicidade. Então, Máximo ajoelhou-se na neve. Sei que nos conhecemos há apenas 6 meses. Sei que você ainda está se divorciando. Sei que pode ser cedo demais. Mas nunca estive tão certo de algo em minha vida. Ele segurou suas mãos, os olhos brilhando com uma sinceridade que ela nunca vira em André, nem mesmo nos melhores anos do casamento. Você se casaria comigo? Marina olhou para ele ajoelhado na neve, com flocos derretendo em seus cabelos escuros, e viu em seus olhos algo que nunca havia visto antes. Um amor sem interesse, sem posse. Não era paixão passageira, mas um sentimento profundo e consciente, o desejo de fazê-la feliz. Sim, respondeu simplesmente. Claro que sim. A primavera daquele ano chegou excepcionalmente cedo. Já no início de abril, as primeiras flores desabrochavam, a grama verdava, e as árvores vestiam-se de folhas tenras. Parecia que a natureza apressava-se em parabenizar Marina e Máximo pelo casamento que se aproximava. Na casa de campo, que se tornará um segundo lar para Marina, os preparativos fervilhavam. Alice e Sofia corriam pelo jardim, escolhendo flores para o buquê da noiva. Suas vozes, tão diferentes em timbre mas igualmente alegres, chegavam até a varanda aberta, onde Marina trabalhava no esboço de seu vestido de noiva. Não me diga que vai costurar sozinha, repreendeu a Irina Nikolaevna, examinando o desenho. Uma noiva deve estar livre de preocupações. Não, riu Marina. Só queria mostrar à costureira o que tenho em mente. Um vestido simples, sem exageros. Você ficaria linda até em um saco, disse a idosa, acariciando-lhe o braço. O Máximo nem pisca quando olha para você. Como um rapaz na primeira paixão. Os preparativos seguiam seu curso. Decidiram celebrar de forma íntima, apenas com os mais próximos. Máximo insistiu em um casamento religioso na antiga igreja de madeira perto da casa. Quero que seja de verdade, disse ele. E Marina concordou, embora nunca tivesse pensado em uma cerimônia assim antes. Sofia mudou-se para a casa de campo logo após as provas de inverno, tirando um semestre de licença acadêmica. Quero ficar com a família, explicou a mãe. E Marina entendeu sem palavras.
Sofia precisava de cura tanto quanto ela. A jovem fez amizade com Alice, voltou a tocar piano, passeava muito pela floresta e ajudava Irina Nikolaevna no jardim. Kirill aparecia nos fins de semana, trazendo amigos da universidade. A casa de madeira enchia-se de vozes jovens, risadas e música. Máximo observava tudo com uma mistura de surpresa e alegria. Nunca imaginei que este lugar voltaria a ser tão vivo. Numa tarde de abril, quando faltava uma semana para o casamento, um carro luxuoso parou em frente à casa. Marina, trabalhando no projeto de uma varanda de verão, levantou os olhos e viu André. Ele parecia mais jovem, vestindo roupas simples, sem o brilho ostentoso de antes. Olá, cumprimentou ela, saindo para a varanda. Não esperava por você. Vim pessoalmente convidá-la para a inauguração da fundação, disse ele, estendendo um envelope. E parabenizá-la pelo casamento. O Kirill me contou. Marina aceitou o convite. Obrigada. Fico feliz que as coisas estejam dando certo para você. André deu de ombros. Estou tentando me encontrar. Percebi que dinheiro não é tudo. E ganhá-lo só para mim. Parece vazio. Ela observou seu rosto, o olhar sincero, as rugas nos cantos dos olhos, o sorriso tranquilo. Um homem que finalmente amadurecera, assumindo a responsabilidade por suas ações e por sua vida. Fico feliz por você, André. De verdade? Ele assentiu, hesitou. O Kirill disse que depois de se formar, quer trabalhar na minha empresa. Se você não se importar, ele é adulto, decide por si mesmo, sorriu Marina. Mas fico feliz que tenham encontrado um entendimento. Quando André foi embora, Marina ficou olhando para a estrada que desaparecia na floresta. Era estranho perceber que o homem com quem havia vivido 20 anos agora era, de fato, um estranho, não um inimigo, não um ex-marido, mas simplesmente outra pessoa, seguindo seu próprio caminho. À noite, enquanto ela e Máximo observavam o pôr do sol na varanda, Marina contou sobre a visita de André. Ele realmente mudou, refletiu. Parece que a dor foi o início de uma transformação. Máximo passou o braço por seus ombros. Cada um tem seu caminho até si mesmo. Alguns chegam lá através das perdas, outros através dos encontros. O importante é que todos nós seguimos em frente. Marina apoiou a cabeça em seu ombro, inalando seu cheiro familiar. Madeira pinheiro, algo indescritivelmente masculino. Sabe no que estou pensando? Perguntou, olhando para o céu avermelhado. Que uma família de verdade não é um carimbo no passaporte nem um sobrenome em comum. São pessoas que escolhem umas às outras, todos os dias. Escolhem cuidar, apoiar, amar. Máximo beijou sua têmpora. E eu escolho você. Hoje e amanhã, sempre. A noite de primavera os envolvia em silêncio e paz. Dentro de casa, Alice tocava uma melodia simples que havia composto. Sofia cantava baixinho, acompanhando-se com a guitarra. Da cozinha vinha a voz suave de Irina Nikolaevna, entoando uma canção antiga de sua juventude. Era uma família nova, não de sangue, mas de escolha do coração. Um recomeço que não negava o passado, mas construía sobre ele uma ponte para o futuro. Uma vida nova. Aquela que Marina nem ousava sonhar 6 meses antes, mas que agora parecia a única possível, a única certa. SVYM na Shalom Nas. Sussurrou Máximo, beijando-lhe os dedos, onde em breve brilharia uma aliança. Com um novo começo. S9 na Shalom, respondeu Marina, como um eco. E nessas palavras não havia apenas esperança, mas a certeza, em si mesma, nele, no amanhã que construiriam juntos. A vida, às vezes, desmonta o que conhecemos para nos mostrar que há algo melhor além das ruínas. Os anos 90 e 2000, com sua busca desenfreada por sucesso material, ensinaram a muitos que as provações ou nos destroem ou nos transformam. André, com suas batalhas implacáveis e erros dolorosos, era o retrato dessa época, mas também a prova de que é possível renascer das cinzas. E você já viveu um momento em que o desmoronamento de um mundo abriu caminho para algo inesperadamente melhor? Suas histórias podem ser faróis para quem ainda navega em águas turbulentas. Se a jornada de Marina e Máximo ressoou em você, compartilhe esse relato. Às vezes é nas páginas de uma vida alheia que encontramos coragem para escrever a nossa própria.